Deus, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo 17. Hoje nós seremos ministrados na palavra e no sacramento do batismo, após a exposição da palavra de Deus. Mas abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 17. Leremos apenas do verso 1 até o verso 7 desse capítulo, ainda que a nossa exposição vá desde o capítulo 18, o capítulo 16, versículo 18, até o final do 26. Assim diz a palavra do nosso Deus, santa e inspirada. Deuteronômio 17, do 1 ao 7. E não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a bênção da iluminação divina, de maneira que venhamos a compreender a santa palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos o Teu nome nesse momento, ó Deus, pedindo misericórdia ao Senhor. Pedindo ao Senhor que ajude-nos a compreender a Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a tê-la guardada em nosso coração, mas que ela também venha nutrir a nossa mente, de maneira que entendamos o que a Tua palavra nos ensina, o que ela requer de nós, e sejamos praticantes daquilo que a Tua santa lei nos ensina. É isso que nós te pedimos, agradecidos e orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio, como temos dito, é um conjunto de pregações de Moisés. Primeiro, o grande discurso dele vai do capítulo 1 até metade do capítulo 4. Esse é um sermão histórico que termina com uma exortação para que o povo de Deus cumpra a aliança, considerando toda a história de peregrinação deles pelo deserto. A nova geração que está prestes a entrar na terra prometida é convocada a cumprir a aliança do Senhor. O segundo sermão vai do capítulo 5 de Deuteronômio até o capítulo 26, do qual faremos exposição essa noite. E esse segundo sermão, ele começa justamente com o texto dos 10 mandamentos. Moisés repete Êxodo 20, ele repete aqueles 10 mandamentos conhecidos da palavra de Deus, que já cantamos aqui essa noite acerca dos mandamentos, que já cantamos acerca da importância de meditarmos na lei de Deus, mas ele não apenas repete os 10 mandamentos no capítulo 5, ele também acrescenta leis que são colocadas em ordem, como que detalhando o ensino dos 10 mandamentos, detalhando o conteúdo daquela exposição. No sermão matinal, sermão dessa manhã, nós expomos então a primeira parte do chamado Código Deuteronomista, que é essa parte de Deuteronômio que vai do capítulo 12 até o 26, a primeira tábua da lei, que é uma exposição detalhada dos 4 primeiros mandamentos feitos por Moisés no livro de Deuteronômio. Hoje à noite nós faremos a exposição
da segunda tábua da lei, aqueles mandamentos que dizem respeito ao nosso amor ao próximo, cuidado com o próximo. São os mandamentos: não matar, não adulterar, não roubar, não mentir e não cobiçar, e honrar pai e mãe, o quinto, na verdade, o primeiro dessa lista que acabo de mencionar. Portanto, meus irmãos, hoje nós falaremos sobre amar ao próximo como a si mesmo, significando honrar os pais, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir e não cobiçar. Você tem a sequência da nossa exposição no seu boletim, na página de número 4, onde lá no topo nós temos o tema aí, a porção que nós temos pregado, e também o tema da nossa exposição, Código Deuteronomista, sendo exposto no 5º mandamento, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º e no 10º mandamento, e as porções correspondentes a cada um desses mandamentos para as suas leituras semanais, para a sua meditação durante a semana. Eu quero que nós voltemos os olhos nesse momento para o capítulo 16, o verso de número 18. Abra sua Bíblia aí, capítulo 16, a partir do verso 18 de Deuteronômio. Está escrito, Deuteronômio 16, a partir do verso 18: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem um povo com reto juízo. Meus irmãos, uma vez que Deus já trouxe aqui diversos preceitos, que são detalhamentos do primeiro mandamento, do segundo mandamento, do terceiro, do quarto, a partir desse versículo 18, Moisés começa a elencar uma série de preceitos que são detalhamentos do 5º mandamento. E o que é que nos diz o 5º mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. É essa honra aos pais que está aqui sendo colocada. Mas pastor, o texto não está falando sobre pais, o texto está falando sobre juízes e oficiais. Mas é exatamente isso, meus irmãos. O mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele não aplica-se apenas aos nossos pais biológicos, mas a todos aqueles a quem Deus constituiu com autoridade sobre nós. Na verdade, o 5º mandamento, ele não fala sobre apenas os deveres dos filhos para com os pais, dos inferiores para com os superiores, com aqueles que por alguma razão institucional estão acima de você, seja no seu trabalho, seja na sua condição civil perante autoridades civis, seja na sua condição eclesiástica perante as autoridades eclesiásticas constituídas por Deus sobre a sua vida. Nós temos deveres para com os nossos pais. É interessante que a palavra usada para nação, um sinônimo, pátria, ela tem a sua raiz exatamente na expressão pais. Os juízes aqui, narrados por esse texto, ou oficiais, eles são vistos exatamente como aqueles responsáveis por governar sobre o povo de Deus. O que o texto está dizendo é que cada uma da cidade haveria de ser governada por uma liderança de juízes e oficiais. E essa é uma exposição do 5º mandamento. Mas talvez você olhe aí para o capítulo 17, a partir do versículo 1, e diga: mas pastor, o capítulo 17, versículo 1 não. Aqui não é 5º mandamento. Pelo contrário, o texto está falando aí sobre castigo de idolatria, pastor. Idolatria é os primeiros mandamentos. Como é que isso aqui pode ser exposição do honra teu pai e tua mãe? Eu quero que você observe com cuidado o contexto em que Moisés insere no seu discurso essas leis acerca do castigo da idolatria. Ele, ainda que esteja falando sobre pessoas que praticam idolatria, ainda que ele esteja falando sobre pessoas que se voltam para adorar falsos deuses, o contexto aqui é de como os juízes haverão de tratar esses idólatras. Então veja o versículo de número 4 do capítulo 17. Capítulo 17, ele vai continuar dizendo: e te seja denunciado. Ou seja,
Essa lei está aqui colocada como sendo um detalhamento, um ensino do quinto mandamento, não porque ela tenha nos ensinar acerca da idolatria, mas porque ela está nos ensinando como que a disciplina eclesiástica de Israel no Antigo Testamento haveria de ser praticada. Como que esses juízes que são constituídos como autoridade sobre o povo teriam a palavra final para um julgamento quanto à questão da idolatria. Então veja que a partir do verso 4, ele monta esse cenário de um tribunal disciplinar. O verso 4 diz: e te seja denunciado, e ouvires. Aí veja aí as recomendações para os juízes. Então, indagarás bem. Quer dizer, juízes, investiguem. Trabalhem com justiça, com dedicação. Aí o verso 5 vai dizer aí: então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às portas da cidade. Eu já disse aqui na igreja várias vezes que no Israel do Antigo Testamento, as portas da cidade era como que um tribunal. Era onde as sentenças eram proferidas, onde os julgamentos eram feitos. Por quê, pastor? Porque é um local público. Não haveria julgamentos ocultos, secretos. Os juízes não deveriam temer a nada. Eles deveriam fazê-lo em praça pública, se estavam fazendo o certo. E ali ele estabelece outras pormenores, que certamente são mandatos da legislação civil do Antigo Testamento e que não se aplicam hoje a nós, senão quando a igreja excomunga, disciplina, afasta da comunhão alguém por causa de um pecado como esse, o pecado da idolatria. Portanto, nós vemos que, ainda que ele fale sobre a idolatria, o contexto é falar do quinto mandamento, a honra às autoridades. Fala sobre os deveres dos juízes, como os juízes haveriam de conduzir um processo disciplinar. Veja, por exemplo, a partir do versículo 8, ele está falando aí sobre julgamento de questões difíceis. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, e aí ele traz uma série de prescrições. Depois de falar sobre os juízes, sobre Israel, que era como passou a ser denominado Moisés, Josué, todos aqueles que haveriam de suceder Josué após a entrada na terra prometida. Depois de falar sobre estes como sendo autoridades sobre o povo de Deus que haveria de entrar na terra prometida, nós temos aqui uma maravilhosa profecia de Moisés acerca da constituição de um rei. Veja a partir do verso 14, capítulo 17, a partir do verso 14, ele vai dizer: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Percebe como esses preceitos e esses mandamentos, eles são detalhamentos do quinto mandamento? Eles estão falando sobre as autoridades constituídas sobre eles. Ele fala sobre os juízes. Agora ele está falando sobre os deveres de um rei. Ele deveria fazer uma cópia da lei e trazê-la, porque a autoridade política, a liderança política do povo de Deus haveria de ser orientado pela palavra de Deus. Ele deveria ter uma cópia dos 10 mandamentos ao seu lado. A partir do capítulo 18, nós temos aí a liderança espiritual, a liderança eclesiástica do povo. E o texto fala sobre os sacerdotes. Então, depois de falar sobre juízes, reis, aqui ele fala sobre os sacerdotes. Mas perceba a partir do verso 8, capítulo 18, sobre o que o texto fala. Ele vai dizer: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Aí você pensa: pastor, pronto, agora ele vai falar de falso profeta. O Senhor já falou de manhã que falso profeta é quebra do terceiro mandamento. Por que ele está falando de novo desse assunto aqui no quinto mandamento? Porque, na verdade, ele está preparando esse cuidado de não seguir os falsos profetas de Canaã, para então, na porção seguinte, a partir do verso 15, observe na sua Bíblia, dizer ao povo: sigam os profetas corretos. Então, se a falsa profecia é tomar o nome de Deus em vão,
Isso não significa que a igreja do Senhor não deva ter uma liderança profética sobre ela. Não, o texto está dizendo: honra ao teu pai e à tua mãe. Honra a liderança instituída por Deus sobre a tua vida. Honra as autoridades que Deus constituiu sobre ti. Então, veja que eles deveriam honrar o rei, eles deveriam honrar os sacerdotes, eles deveriam honrar os profetas. Veja, meus irmãos, como que esse ensino maravilhoso haverá de falar sobre a profecia do grande líder, da grande autoridade eclesiástica sobre a nossa vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Essa porção, meus irmãos, nos ensina que é preciso aprender a seguir a liderança corretamente. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele não nos ensina apenas a submissão aos nossos pais enquanto somos criança e estamos debaixo da sua autoridade, não. Significa aprendermos a nos submeter às diversas lideranças que Deus tem constituído sobre a nossa vida. Os juízes, os magistrados civis, as autoridades civis sobre o povo de Deus, a liderança eclesiástica, os pastores, os presbíteros, os diáconos, a liderança que Deus tem constituído sobre o seu povo, e certamente o nosso pai e a nossa mãe, as nossas autoridades no âmbito familiar. Há três instâncias, basicamente, há três instituições que Deus criou e Ele deseja que nós nos submetemos à autoridade que Ele constituiu: a família, a igreja e o Estado. Deus criou essas instituições e Ele deseja que nós obedeçamos, que nós honremos essa liderança. Nós precisamos estar, de fato, submissos a essa liderança, mas devemos entender que Deus haverá de suscitar um grande profeta. Devemos lembrar dos três ofícios de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Pai da eternidade. Ele é aquele a quem devemos honrar completamente, como nosso único Rei, como nosso sumo sacerdote e como o grande profeta prometido no Antigo Testamento e que veio trazendo a profecia, trazendo a mensagem das boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você olhe para esse sistema, especialmente a parte disciplinar, e diga assim: pastor, é muito forte essa palavra. Capítulo 17, versículo 6, vai dizer que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto todo o que houver de morrer, e que pelo depoimento de uma testemunha ninguém morrerá. E ainda mais o texto vai falar sobre a testemunha como sendo aquela que haveria de atirar a primeira pedra. Veja, meus irmãos, que isso não é algo estranho ao texto do Novo Testamento. Lá em João capítulo 8, versículo 7, o nosso Senhor Jesus Cristo, diante da denúncia e acusação que estavam fazendo contra a mulher chamada no texto de mulher adúltera, ele olha para aqueles que traziam a denúncia, se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que lhe atire a primeira pedra. Quando Jesus Cristo fala sobre isso, ele está fazendo menção ao Antigo Testamento. Algumas pessoas acham que Jesus está, na verdade, descumprindo o Antigo Testamento, tentando de uma maneira injusta, contrária à lei do Antigo Testamento, inocentar ou isentar o pecado da mulher adúltera. Não, ele está apenas questionando o processo, como ele ocorreu. A gente não sabe os pormenores do porquê que houve aquele perdão. Certamente ali estava alguém que poderia com certeza perdoar aquela mulher. Ele poderia com certeza dizer: você está completamente perdoada, não haverá de morrer. E é assim que ele diz ao final da narrativa: se eles não te condenaram, eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Ele manifesta a sua graça e o seu amor para conosco nessa porção. Mas esse ensino, irmãos, acerca do cuidado com os julgamentos, está presente em todo o Novo Testamento.
Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Onde que Paulo está se baseando para trazer esse preceito? Lá em Deuteronômio. Era Deuteronômio que dizia que precisava ter 2 ou 3 testemunhas. E Paulo está aqui enfatizando um cuidado com relação às pessoas que ocupam posição de autoridade na igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, irmãos, vai nos trazer talvez uma aplicação de como que essa sentença do Antigo Testamento aplica-se aos nossos dias hoje. 1 Coríntios 5, 13, o apóstolo Paulo vai dizer: os de fora, porém, Deus os julgará. É como se ele estivesse dizendo assim: a gente não tem como interferir no processo de julgamento civil. Os de fora Deus julgará. Quanto ao que se refere à aplicação das penas, Deus o julgará. Mas ele termina o versículo dizendo: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ao dizer isso, o apóstolo Paulo está aplicando esse processo ao processo disciplinar eclesiástico. E dizendo: a igreja não tem essa autoridade de condenar penalmente alguém por causa da idolatria. Mas Deus julgará os de fora. Do meio da igreja, a responsabilidade é de vocês. E o apóstolo Paulo, então, está aplicando isso aos nossos dias hoje. Mas nós não temos aqui apenas exposições e detalhamentos do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Também temos aqui o 6º mandamento: não matarás. Capítulo 19, 20 e 21. Capítulo 19, a partir do versículo 1, nós temos aí a descrição das regras acerca das cidades refúgios. Aí você pensa: pastor, pronto, agora eu não estou entendendo. Porque você está dizendo que é não matarás e o texto está falando de cidade refúgio? É exatamente isso. As cidades refúgios eram uma lei que visavam dar aplicabilidade ao mandamento não matarás no período do Antigo Testamento. Tratava justamente acerca daqueles crimes de homicídio onde a pessoa não teve culpa e nem dolo. Um homicídio praticado involuntariamente. E as cidades refúgios foram criadas para que o povo pudesse ir até lá, se abrigar e se proteger. Nós temos então, na continuidade do capítulo 19, esses privilégios oferecidos dentro do contexto da cidade refúgio. Mas, ao final, a partir do versículo 11 do capítulo 19, nós temos um relato acerca do homicídio, das testemunhas, de como o processo quanto às penas de morte haveriam de ser executadas. O capítulo 20, basicamente, vai falar sobre a guerra. E o capítulo 21, estabelecimento de pena de morte e outros detalhamentos acerca do direito de guerra. Veja, por exemplo, o capítulo 21, a partir do versículo 10. O texto vai falar aí sobre mulheres que são prisioneiras de nações estrangeiras. Aí você pensa: pastor, aqui parece falar sobre casamento, mas não. O versículo 10, ele vai falar sobre um contexto de guerra com outras nações. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos. Ora, o direito de guerra é regulamentado na palavra de Deus como sendo um detalhamento do 5º mandamento: não matarás. É a partir da aplicação desse mandamento que Moisés está pegando leis anteriores ao livro de Deuteronômio e está compilando aqui dizendo: quanto ao mandamento não matarás, tenha cuidado, lembre-se dessas prescrições, lembre-se desses detalhamentos, dessas regras acerca do que aqui está sendo exposto. Quero que você observe com mais detalhe, capítulo 21, versículo 23. Está escrito aí: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aqui, irmãos, nós temos 2 destaques especiais com relação a esse versículo. O primeiro deles é que a aplicação disso para os nossos dias, como nós falamos, quanto à responsabilidade da igreja, é que os de fora Deus os julgará, e nós haveremos de cumprir aquilo que era tratado no Antigo Testamento em termos de excomunhão, em termos de expulsar o malfeitor do meio da igreja. Porém,
nós sabemos que temos aqui uma belíssima prefiguração da obra bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi, sendo inocente, tido como culpado, pregado no madeiro, tido como maldito e recebendo a maior das penas que havia entre o povo de Israel. Para que nós, culpados de morte, fôssemos inocentados através do seu sacrifício bendito. O não matarás, meus irmãos, aponta para a obra bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu a pena de morte por nós. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a sentença, nós merecíamos a pena, mas Ele recebeu por nós, e por causa da sua morte nós temos vida. Por causa da sua morte nós não precisamos ser culpados do nosso homicídio, do assassinato do nosso coração, das vezes que odiamos o nosso próximo, que alimentamos torpezas dentro de nós. Louvado seja Deus por isso, porque a santa lei de Deus revela a obra completa, bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. A partir do capítulo 22, nós temos diversos outros preceitos que vão agora falar sobre o não adulterarás, não adulterarás. Aqui é importante a gente entender a amplitude e aplicação do sétimo mandamento. Não é tão fácil perceber por que Moisés traz esses preceitos e coloca-os na posição que seria relativa ao sétimo mandamento. O breve catecismo do Westminster vai dizer que o sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Não adulterarás não é apenas não trair a esposa, mas é não fomentar qualquer tipo de impureza, de imoralidade, seja através de atitudes, seja através de palavras, seja através de intenções malignas dentro do coração. Então, o capítulo 22, do verso 1 até o verso 4, nós temos aqui diversos deveres sobre ajudar outras pessoas. E aparentemente, aqui ele não está falando sobre o sétimo mandamento. Mas quando a gente vê a continuação do capítulo, a partir do versículo 5 até o versículo 30, nós percebemos que, na verdade, o objetivo de Moisés, ao trazer essas leis, é falar sobre o casamento, e sobre erros quanto a questões do casamento. Capítulo 23, do 1 ao 14, não resta dúvida, fala sobre questões sexuais. Mas veja, por exemplo, capítulo 22, versículo 30. Capítulo 22, verso 30, vai dizer aí: nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Eis aí um detalhamento do sétimo mandamento: não adulterarás. Aqui Moisés está mostrando a profundidade dos mandamentos da palavra de Deus, a profundidade dos preceitos da lei do Senhor. É tão interessante, irmãos, quando nós temos no Novo Testamento alguém sendo condenado disciplinarmente, exatamente por estar descumprindo esse preceito do versículo 30. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Aqui nós vemos como que esse detalhamento de Deuteronômio é importante, irmãos, para nós entendermos a amplitude e a aplicação do sétimo mandamento. A Confissão de Fé de Westminster faz uso dessa porção do livro de Deuteronômio como que se referindo ao casamento. Lá no capítulo sobre casamento da Confissão de Fé, está escrito que para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes a decisão de seu próprio caso. O que essa regra da Confissão de Fé vai nos dizer é que membros da igreja do Senhor Jesus Cristo
não podem simplesmente dizer assim: eu tenho uma razão justa, portanto vou me divorciar. Não pode. Se alguém tomar uma decisão dessa, está sendo insubmisso à liderança da igreja, a liderança que Deus constituiu sobre eles, ainda que, pela sua própria análise, você tenha uma razão justa. Mas você deverá necessariamente submeter a sua questão, a sua pauta, a um tribunal disciplinar eclesiástico. E é a liderança da igreja, os oficiais escolhidos em assembleia pela igreja, que irão julgar aquela questão e determinar se há ali uma razão justa para o pedido de divórcio ou não. Nós sabemos que a palavra de Deus nos apresenta duas razões justas para o divórcio: o abandono da outra parte e o adultério da outra parte. Mas não é a própria pessoa que vai julgar isso, não são as partes, são as autoridades eclesiásticas constituídas por Deus. Pastor, e de onde vem isso? De onde vem essa ideia de que o divórcio não deve existir senão através de uma sentença eclesiástica? Veja o capítulo 24, a partir do versículo 1. Está escrito aí, capítulo 24, a partir do verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo de casa for e se casar com outro homem, e se este se aborrecer e lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e despedir da sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então veja que há aqui regras acerca de como esse processo deveria acontecer no Antigo Testamento. Mas não apenas aqui em Deuteronômio. O livro de Esdras, capítulo 10, versículo 3, vocês conhecem a narrativa? Há ali outras regras onde autoridades eclesiásticas se reúnem para avaliar essa situação. O 8º mandamento, irmãos, meus irmãos, ele vai nos ensinar o preceito que diz: não furtarás. Não furtarás. Não roubar. E esse é o ensino do capítulo 23, a partir do versículo 15, até o capítulo 24, versículo 7. O texto está falando sobre não roubar, ainda que não seja tão fácil novamente nós percebermos isso, capítulo 23, a partir do verso 15, porque nesses capítulos, ainda que ele esteja falando sobre prostituição, mas aqui a ideia não é focar no pecado sexual da prostituição, mas no ganho indevido. No como a prostituição, ela constitui um meio de trabalho condenado pela palavra de Deus, um meio de adquirir recursos. É errado. Aqui nós teremos ainda ensino acerca da usura. Portanto, esse capítulo 23, ele vai falar sobre aquilo que é considerado ganhos honestos e aquilo que é considerado ganhos desonestos. E o que o texto está dizendo é que roubar não é apenas tomar o patrimônio de outro, mas ganhar dinheiro de maneira desonesta. Ganhar dinheiro praticando o mal, praticando aquilo que é condenado perante o Senhor nosso Deus. Quando o texto fala sobre a questão do divórcio, aí no capítulo 24, ele está falando mais especificamente sobre as questões patrimoniais envolvendo o divórcio. Mais especificamente sobre como que a mulher divorciada, ela teria ou não direito na separação de patrimônios. É nesse contexto que aplica-se o mandamento não furtarás, ou seja, não tire de direito aquilo que pertence à mulher divorciada. Não deixe de sustentá-la. É nesse sentido que o mandamento está se aplicando. Vocês conseguem perceber, irmãos, como que Moisés ele amplia o significado de cada mandamento? Como que ele traz diversas aplicações e traz leis específicas para questões diversas.
Há algo que a primeira vez que eu vi no Novo Testamento me deixou admirado sobre o que significa não furtar. Normalmente a gente olha para alguns crimes graves da nossa geração e não consegue imaginar isso como furto. É o caso, por exemplo, da escravidão. A escravidão é um roubo. Você está roubando uma pessoa. Você está roubando o fruto do trabalho daquela pessoa, ao tomá-lo como um servo e não lhe conceder aquilo que é de direito, e não conceder os recursos que são devidos. O sequestro é um outro exemplo de roubo. O interesse do sequestrador, o interesse daquele que rouba a pessoa, não é na pessoa enquanto pessoa, mas é no seu patrimônio. E é por isso que esse mandamento ele é aplicado não apenas no Antigo Testamento, mas até no Novo Testamento, como sendo um detalhamento da regra não furtarás. Eu quero que você veja o Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10 e 11. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 1 Timóteo 1, 10 e 11. Vamos a partir do verso 8, para a gente entender aqui a citação do apóstolo. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8. Está escrito assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Está dizendo assim, cuidado com quem é antinomista, cuidado com quem é contrário à lei. O problema é o uso errado da lei. Esse é o problema. A lei é boa se alguém se utiliza de modo legítimo. E aí o verso 9 diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores. Aí veja agora: e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjúrios e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A maioria dos comentaristas vai entender que Paulo aqui está citando não exatamente na ordem, mas pecados decorrentes da quebra dos 10 mandamentos. Ele tem em mente aqui os preceitos de Êxodo 20, os 10 mandamentos. E veja que ele não traz aqui exatamente o não furtarás. Ele fala sobre raptores de homens. Essa é uma forma do Antigo Testamento aplicar o não furtarás. Raptar uma pessoa, roubar uma pessoa. Foi esse o crime que cometeu os irmãos de José. O nono mandamento, meus irmãos, vai falar: não dirás falso testemunho, não mentirás. E ele está também no capítulo 24 aqui de Deuteronômio. A partir do versículo 14 do capítulo 24 de Deuteronômio, o texto vai falar sobre a lepra de Miriam. Volte lá comigo, Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 14. Veja que interessante como que esse preceito está se aplicando a partir do verso 8, 24, versículo 8. O texto diz aí, veja o que está escrito: guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer tudo o que te ensinarem os sacerdotes, levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíres do Egito. Pastor, aqui não está dizendo para não dizer falso testemunho. Aqui está dizendo para guardar-se da lepra.
E aqui, meus irmãos, a gente tem uma das razões do porquê Deus permitiu a lepra no povo de Israel no Antigo Testamento. Há uma história, vocês devem conhecer, a história do Pinóquio, que diz que quando o Pinóquio contava uma mentira, o seu nariz crescia. Com relação a Miriam, a história vai nos dizer, lá em Números capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3, que Miriam se levanta contra Moisés. Miriam e Arão se levantam contra Moisés. E o que Miriam e Arão estão fazendo naquela passagem é exatamente falar mentiras contra Moisés. Dizer falsos testemunhos. Sabe aquele coloio para falar mal da liderança da igreja? Guarda-te da lepra. É isso que Deuteronômio está dizendo. Não dirás falso testemunho. Lembra-te de Miriam. O texto lá de Números 12, a partir do verso 1, diz: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem o Senhor falado somente por Moisés? Não tem também falado por nós? E aí o texto diz: o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que os irmãos de Moisés estavam fazendo contra ele? Contando mau testemunho. Deus, então, permite que a lepra alcance Miriam, porque era a vontade do Senhor que a dignidade do seu servo Moisés fosse preservada para que ele continuasse a liderar o povo de Deus, para que ele continuasse a conduzir o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Essa aplicação aqui não é tão fácil. Você tem que conhecer a história de Miriam, mas você vai perceber que está se aplicando o mandamento: não dirás falso testemunho. O 10º mandamento, então, está na última porção, capítulo 24, a partir do verso 17, capítulo 26, até o verso 15. E ali nós temos, meus irmãos, a chamada lei do levirato. Essa lei, ela falava sobre os casamentos que deveriam existir. E capítulo 26, a partir do verso 1, fala sobre os dízimos e as primícias da terra. Ainda que os dízimos tenham sido colocados lá no 4º mandamento, expomos essa manhã, os dízimos aparecem aqui novamente no 10º mandamento. Pastor, por que o texto está falando sobre casamento, levirato, a lei do levirato, e dízimo como aplicação do não cobiçarás? Primeiro, irmãos, nós devemos lembrar que o mandamento não cobiçarás começa falando sobre a cobiça sexual. Ele começa dizendo: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Portanto, quando Moisés ele coloca essa lei do levirato, exatamente no contexto do 10º mandamento, não cobiçarás, o que ele está dizendo é: tenha cuidado. Há alguns casamentos que são permitidos pela palavra de Deus. Há algumas situações de casamento entre pessoas de uma mesma família que são autorizados pelas Escrituras, mas tenha cuidado para não cobiçar a mulher do teu próximo, para não cobiçar aquela mulher que convive com você cotidianamente. Tenha cuidado. Essa é a ideia de não cobiçarás a mulher do teu próximo. Desenvolva um relacionamento de maneira a não praticar a cobiça. Mas o 10º mandamento, ele não fala só sobre não cobiçar as mulheres, ele fala sobre não cobiçar o patrimônio. E é aí que entra os preceitos acerca das primícias da terra e do dízimo. A arma, meus irmãos, uma forte arma que nós temos na palavra de Deus contra a cobiça e contra a avareza é a prática do dízimo. Nós sabemos e ouvimos de diversas pessoas acerca do amor do dinheiro típico do povo judeu, típico do povo de Israel. É dito que eles são acumuladores. É dito que eles têm um apego aos recursos, que eles têm um apego ao seu patrimônio, e que eles querem cada vez mais acumular, ter patrimônio.
E na medida que Moisés, ele no seu discurso, expondo os 10 mandamentos, coloca as leis acerca do dízimo, acerca das primícias da terra, justamente como uma aplicação do mandamento não cobiçarás, ele está nos ensinando que ofertar na casa do Senhor, contribuir com a obra do Senhor, ajudar nas obras de necessidade, é uma poderosa ferramenta que Deus nos dá contra a avareza e a cobiça dos nossos próprios corações. Quando regularmente eu disponho o meu coração para contribuir com a obra do Senhor, eu não estou apenas contribuindo com a obra do Senhor, não é apenas eu que estou ajudando, eu também estou sendo ajudado ao tratar o meu coração com relação à cobiça, à administração do meu patrimônio, à administração dos meus recursos, à administração dos meus bens, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, final, meus irmãos, do Código Deuteronomista, as últimas palavras do capítulo 26, segundo sermão de Moisés, que estamos encerrando nesse momento. Deuteronômio 26, a partir do verso 16, diz: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te faz dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória, sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Nós somos convidados, meus irmãos, portanto, essa noite, a diligentemente guardarmos a aliança de Deus conosco, obedecendo aos seus mandamentos, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, o que significa honrar pai e mãe, honrar as autoridades eclesiásticas, civis, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar. É cumprindo esses mandamentos que nós amamos o nosso próximo. É pensando nas diversas aplicações desse mandamento que nós nos tornamos homens e mulheres bem-aventurados segundo a palavra do nosso Deus. Cantamos essa noite o Salmo 128, que diz: Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Yahvé. E ali nós temos várias promessas para esse homem, essa mulher bem-aventurado, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que procura guardar a sua lei, procura cumprir o ensino da palavra de Deus, tal como exortou Moisés, tal como nos fala o Salmo 128. Nós novamente enfatizamos aqui para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui presente: guarde os mandamentos da palavra do Senhor nosso Deus, não porque através deles você será salvo. A salvação é exclusivamente pela graça, obra consumada de Cristo na cruz. Mas uma vez salvos, uma vez redimidos, Ele nos chama para andarmos em santidade de vida. Ele nos convida a nos aproximarmos dEle. E essa aproximação significa um aprofundamento na santa lei do Senhor, um aprofundamento no ensino da palavra de Deus, tal qual segundo o sermão de Moisés, que encerra agora no capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Que Deus guarde o seu povo em santidade, cumprindo a santa lei do Senhor. Nós vamos orar nesse momento e em seguida procederemos os batismos dos irmãos que estão preparados para professarem a sua fé, para declararem que são fiéis seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos nesse momento.